meus irmãos, um shalom para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje é dia 2 de maio. Pois é, eu queria nesse momento, eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, talvez eu vou dividir em duas partes. Mas eu fui comprar um pãozinho ali, que eu tenho uma missão hoje, e eu vim ali pelo caminho pensando, né? Sempre refletindo em boas ideias. Muito bem. A Bíblia diz que nós temos que examiná-la. A própria Bíblia está dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Muito bem. Eu vou lhe dar aqui uns tópicos para que você possa, para abrilhantar a sua mente. Não é para criticar, não é para julgar, mas existem muitas pessoas que a mente ela está fechada. Com respeito ao Evangelho, a mente está fechada. E quando a mente está fechada, isso indica que a pessoa está limitada naquele mundo, vivendo dentro daquela bolha, né? Pensando que a vida é só aquilo ali. Mas a vida não é só isso. Toda vez quando nós fazemos um sermão, uma mensagem expositiva, a gente procura expor ali o texto. Geralmente, de uns 3 ou 4 anos para cá, a gente percebe que as nossas pregações ela têm sido mais descomplicadas. Por quê que eu vou lhe falar isso? Porque você aprende com pessoas que estão pregando o Evangelho praticamente em todo mundo, conhecendo culturas diferentes. E às vezes, quando a pessoa ela não consegue entender isso, por exemplo, existem pessoas que ela tem uma Bíblia, né? A Bíblia dela, aquela Bíblia que ela tem, ou ele tem, é desde a época em que ela se converteu, ou que ele se converteu, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A Bíblia, ela é atualizada, para você ter ideia, de 15 a 10 anos. Por quê? Porque as coisas elas vão se evoluindo. Já avisei para você que a Bíblia, uma parte dela foi confeccionada ou escrita no Oriente Médio e uma outra parte na Europa. Exatamente. E aí, há quem pergunte: onde que você quer chegar? Eu estava ali pelo caminho, meditando no que eu vou lhe dizer aqui agora. Muito bem. O Senhor Jesus, ele esteve aqui nesse mundo, lá por lado do Oriente Médio, Samaria, Galileia. Se você observar bem, por que Jesus poderia botar uma base em Jerusalém e chegava para os discípulos dando a ordem: olha, vocês vão trazer esses povos até a mim. Na realidade, ele foi até os povos. Ele viu de perto a cultura, as tradições, protocolos que precisavam ser quebrados. O próprio Pai lhe delegou essa ordem. Então ele saía de aldeia, de cidade em cidade, pregando, evangelizando. Como é que uma pessoa pode abrir a mente se de repente a pessoa fica naquele mundinho dela ou naquele mundinho dele? Tem como uma pessoa evoluir? Não tem como evoluir. Para a pessoa evoluir, a pessoa tem que sair, conversar com pessoas novas, PhD, né? Gente que fez seminário, né?
pessoas que se evoluíram. E aí as pessoas têm bagagem para falar. Por isso que você vê hoje em dia, né, tantas pessoas que falam tantas bobagens, né, pregando a Bíblia da sua forma. E aí, às vezes, as pessoas entram em questões com alguém que na realidade quer ajudar, que já sabe um pouquinho mais. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Se você me perguntar como é que é a cultura dos Manauara, é o povo de Manaus. Eu já sei porque eu já trabalhei com pastores de Manaus, Belém do Pará, onde vem o açaí, Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Alagoas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Índia. Já tivemos várias palestras. Então a nossa mente ela vai se abrindo, você vai vendo a culturas, né, diferentes. Mas aquelas pessoas que não tiveram o privilégio disso, então elas vão falar bobagens, coisas que não tem nada a ver. Eu vou lhe dar um exemplo aqui para você entender. É porque eu não posso pegar a Bíblia aqui agora, senão quebra, senão eu fica ruim a gravação, né? Que eu vou ter que mexer aqui e fica ruim. Mas se você analisar lá a Bíblia, em João capítulo 15, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. O que vem na sua mente? Cortar. É preciso entrar na cultura daquela época, há mais de 2000 anos atrás. Por isso que eu estou falando. E as pessoas falavam, não, olha, fulano de repente não deu frutos, tem que cortar. Aí as pessoas ficavam magoadas, saíam da igreja, porque elas deixaram as suas funções, porque um pastor de repente falou, segundo o seu conceito, que ela tinha que ser cortada. Não. A palavra cortar, na cultura antiga, representava o quê? Você não tem ideia do que representa a palavra cortar na cultura judaica. Cortar significa que o ramo ele tem a tendência de crescer e ramar e se misturar com a lama. Olha que diferença. Se misturava com a lama. Então o agricultor vinha, pegava aquele ramo, suspendia ele e ele continuava a crescer e limpava para que viesse dar muitos frutos. Então nós temos aprendido pela misericórdia do Senhor, eu não vou dizer que é novidades, não é novidades. Era o certo se pregar assim. A Bíblia fala acerca de sonhos, visões, revelações. Eu não critico você. Mas se você lê o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, você vai entender algo tão maravilhoso, né? Que tudo isso hoje aponta para Cristo. Por isso que a Bíblia fala, examinai as Escrituras. Senão, você vai viver lá naqueles tempos antigos. E Jesus veio trazer a nova aliança. Então, muitas tradições lá dos antepassados, né? Muitas coisas. Por exemplo, a lei olho por olho, dente por dente. O que você entende sobre isso aí? E aí o que acontece? Se a pessoa ela não procurar se reciclar, ela vai para um seminário, ou ele vai para um seminário, vai estar perto de pessoas que entendem mais um pouquinho,
E meu irmão, eu vou lhe dizer algo, talvez você fique até chateado comigo. Você pode passar vergonha. Então procure ser dinâmica e dinâmico e ter uma mente evoluída. Eu nunca me esqueço que o ano passado nós tivemos um seminário de três dias com esqueci o nome da pessoa, o reitor e o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele explicou, à luz da Bíblia, um monte de coisas, e aquilo eu gravei, está comigo até hoje, e eu estou nessa pegada aí, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, procure examinar as escrituras, não fique lendo versículos da Bíblia, né? Como essas pessoas preguiçosas que não querem ler a Bíblia, aí pega um versículo bíblico, porque o correto é você ler todo o contexto, para você ter um aproveitamento bem maior. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos os irmãos.